vidas na mais bela pregação. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu vos anuncio a boa nova de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram sentar-se, meus queridos, por um instante. Acabamos de ouvir no Evangelho Marcos dizer que, olhando para os que estavam sentados ao seu redor, Jesus disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Queridos amigos, com essa frase de Jesus, certamente o nosso coração se enche de esperança e ao mesmo tempo de gratidão, pois temos a certeza de que Ele, no seu infinito amor, fez de nós a sua família. Porque nesta noite, como aquela multidão, também nós estamos sentados, reunidos diante dEle, presente no altar. E diante dEle, ouvindo a sua palavra, também nós hoje somos a sua família. Se domingo passado nós celebrávamos a vida de Deus Trindade, que não é a solidão de um, mas a comunhão de três, hoje, pelas palavras de Jesus, nós percebemos que nós fazemos parte desta comunhão perfeita e bonita, ainda que estejamos transitando nesta vida terrena. Mas um dia, esta comunhão perfeita e plena irá se realizar de forma definitiva, quando no coração de Deus nós estivermos. Como bem nos ensinou o apóstolo São Paulo, no final da segunda leitura que ouvimos, de fato, disse o apóstolo, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dará uma outra no céu, que não é obra de mão humana, mas é eterna. Enquanto esta obra de Deus não se realiza,
não se concretiza, nós vamos caminhando nesta vida terrena, sabendo que somos família de Jesus. Porém, meus queridos, para manifestarmos esta familiaridade, ou seja, esta bonita relação de amor e de perdão que podemos e devemos ter com Jesus, Ele mesmo nos indicou que é preciso configurar a nossa vontade e a vontade de Deus, e não o contrário, porque muitas vezes a pessoa religiosa pretende fazer da vontade de Deus a sua, quebrando Deus tal como Ele é, para se encaixar segundo a sua própria vontade, sendo que, na verdade, nós precisamos nos encaixar na vontade de Deus. E por isso mesmo, o próprio Senhor terminou o Evangelho dizendo: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Logo, ao nos esforçarmos por aplicar os valores do Evangelho na nossa vida, não apenas tornamos clara e pública a nossa proximidade com Jesus, mas também nos tornamos capazes de, na simplicidade do cotidiano, com gestos, palavras e ações, semear sementes de perdão, diálogo, reconciliação e, sobretudo, sementes de vida nesta sociedade em que vivemos, tão marcada pela violência, pela discórdia e pelas estruturas de morte que encontramos mundo afora. E nós, como família de Jesus, somos responsáveis pelo mundo em que habitamos, porque Ele nos deu como presente. E por isso, queridos, nesta noite festiva, como a abertura deste belíssimo, que eu tenho certeza que será semanário em louvor a Jesus adolescente, gostaria apenas de elencar 2 pontos para a nossa reflexão. 2 partes, digamos assim, da palavra de Deus, mas que possamos guardá-las no coração e, por que não, meditá-las ao longo deste semanário. Primeiro ponto, como ouvimos na primeira leitura, na figura da serpente, e também descrito no Evangelho como Belzebu, a existência do diabo, aquele que, afastando-se completamente da luz, tornou-se totalmente escuridão, ou seja, oposição a Deus. Ele é o mal que deseja manchar e machucar a criação divina, de modo especial aqueles e aquelas que são a pedra de diamante do Criador, os seus filhos e suas filhas. O diabo, meus queridos amigos, ele existe. Não é uma mitologia e muito menos uma invenção do cristianismo para incutir medo nos corações. Ele é o inimigo de Deus, que, cheio de ódio e ressentimento, busca apenas roubar, matar e destruir. E em todo lugar onde existem essas realidades, existe claramente a ação do mal, mesmo que esta ação esteja escondida nas ações dos homens e das mulheres. Todavia, ao sabermos que ele existe, e o fato dele existir não deve provocar medo em nós. Não devemos ter medo do diabo, pois o próprio São Tiago, na sua carta, o apóstolo, nos ensinou: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para perto de Deus e ele achegará até vós. Ou também, como nos ensinou Santo Agostinho, quando disse: o diabo é como um cão muito bravo, mas que está acorrentado. Morde apenas quem dele se aproxima. A queda dos nossos primeiros pais, que ouvimos na primeira leitura, foi fruto da ilusão de todos os homens e mulheres
que pretendem viver sem Deus, como se o ser humano fosse o princípio e o fim da sua própria existência. Onde existe o vazio de Deus, o homem não é capaz de encontrar o sentido para a sua vida. E quando se deixa levar por esta tentação de se sentir o ponto máximo de todas as coisas, o ser humano torna-se capaz de todo tipo de maldade contra si mesmo, contra a criação e, sobretudo, contra os irmãos e as irmãs. Como vimos ainda na primeira leitura, na postura de Adão, que, interpelado por Deus, jogou a culpa em Eva. Eva, por sua vez, interpelada por Deus, jogou a culpa na serpente. Hoje, meus queridos amigos, muitos matrimônios, famílias, namoros, amizades, comunidades são destruídas, porque no lugar do diálogo só existe acusação. No lugar da consciência do erro e, obviamente, do pedido de perdão, há apenas a atitude de jogar no outro a culpa que também é nossa. O pecado, uma vez abraçado e cultivado no nosso coração, torna-nos cegos e, consequentemente, geradores de uma sociedade cheia de sofrimento, rivalidade e competições. Que Jesus, o homem forte do Evangelho, da parábola, que não permite que sua casa seja invadida, que Ele nos dê a força necessária para dizermos não ao diabo e às suas tentações. O segundo e último ponto para a nossa reflexão, ainda debruçados no Evangelho, ouvimos Jesus falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é atribuir ao mal aquilo que é ação de Deus, ou atribuir a Deus aquilo que é ação do mal. Queridos, tomemos cuidado, porque hoje o nome de Deus está sendo manipulado pelas mais diversas ideologias, e essa manipulação da imagem, do nome e da ação de Deus podem sim ser um gravíssimo pecado contra o Espírito Santo. Nesse sentido, vale lembrar que Deus não compactua com a violência, não compactua com uma vida desregrada e muito menos não compactua com as corrupções que deixaram e ainda deixam um rastro de morte e desolação em nosso país. E quem se deixa enganar por essas serpentes venenosas acaba por se excluir da família de Deus, não por vontade dele, mas por causa das suas próprias atitudes. Falando então de família, gostaria de terminar esta reflexão parafraseando uma música com as seguintes palavras: se todas as mulheres em Maria se acharem, e todos os homens em José se espelharem, se todos os filhos de Deus em Cristo se olharem, serão mais família quanto mais se amarem. Que este seminário vivido, celebrado por esta comunidade, seja um momento especial para entrarmos no seguimento de Jesus Cristo, para trazermos ao nosso coração um pouco mais dos seus sentimentos. Ele que passou por esta vida fazendo o bem. E acredito que, como suas testemunhas, seus discípulos, seus amigos, sua família, a nossa missão também é passar por esta vida fazendo o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos ficar em pé e juntos vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.